aleluia, as pessoas quererem passar a perna em você, achar que é mais esperto, achar que é melhor. Não, o Senhor é aquele que justifica, o Senhor é aquele que toma a frente e Ele diz, olha, é meu, eu escolhi, eu chamei, eu capacitei, eu tirei, aleluia, glorificado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Sabe o que eu vejo, meus irmãos, aqui nessa passagem, que diz assim, olha, muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Aleluia, cadê os escolhidos do Senhor nessa noite? Cadê os escolhidos do Senhor nessa noite? Aleluia, meus irmãos. Sabe o que eu aprendo nessa lição, meus irmãos? Quando o Senhor fala aqui na sua palavra que muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos, sabe o que acontece, meus irmãos? Porque o Senhor chamou a todos. Todos foram chamados, mas poucos foram. Aleluia. Sabe o que acontece? Sabe o que eu aprendo? Que o Senhor chama fulano, ciclano, João, Maria, José. Mas sabe o que acontece? Que apenas José quer fazer a obra do Senhor. O Senhor chama, olha, vem aqui Samuel, faz a minha obra. Mas só José quer fazer a obra dele. É isso que acontece. Aleluia. Porque na palavra do Senhor ainda diz assim, diz ainda mais, olha, a seara é grande e poucos são os ceifeiros. Mas por que são poucos ceifeiros? Vocês acham que o nosso Deus, conhecedor dos céus e da terra, escolheu a poucos? Nada. Aleluia. Sabe o que acontece? Porque os ceifeiros, os jovens em que o Senhor chamou para fazer a diferença nesta terra, eles estão desistindo, eles estão abandonando o primeiro amor. Por isso que a seara é tão grande, por isso que este mundo é tão grande e ainda existem pessoas que não ouviram falar do nosso Deus. Mas sabe, meus irmãos, eu ouvi uma palavra, eu ouvi uma promessa do nosso Deus, que Ele somente viria aqui, aleluia, quando todos, absolutamente todos, conhecessem o nome dEle. Meus irmãos, enquanto eu e você ficarmos no nosso cantinho, no nosso mundinho, achando que Deus fará por nós, meus irmãos, olha, o campo missionário, este mundo é muito grande, faça a obra do Senhor, porque o Senhor é aquele que te capacita. As pessoas podem até estar dizendo, ah, você chegou agora, está querendo fazer a obra de Deus? É isso mesmo, chegou agora, aleluia, faz a obra do Senhor, porque o Senhor tem bênção, o Senhor tem promessa, mas só vai conseguir a promessa aquele que verdadeiramente, aleluia, buscar a face do Senhor. Aleluia, porque, meus irmãos, é muito fácil buscar o Senhor em quatro paredes, é muito fácil buscar o Senhor numa igreja. Aleluia, eu quero ver crentes, jovens, corajosos, irem lá neste mundo e falar, olha, o meu Deus, Ele cura, salva, liberta, transforma, restaura, aviva, tira o homem do pecado e leva para o céu. Aleluia, é esse Deus que eu conheço, é esse Deus que nós estamos aqui adorando, é este Deus, aleluia, que te chamou, que diz, olha, filho, tu és meu, ninguém toca em você. Aleluia, você é a menina dos olhos de Deus, você tem ideia, você não faz menção, aleluia, do quanto você é especial para o Senhor. O nosso Deus é Rei dos Reis. E se o Senhor é Rei, nós somos príncipes, nós somos princesas na presença dEle. Você tem ideia do seu valor? Você tem ideia do valor que você tem na casa dEle? Aleluia, meus irmãos, você não é qualquer um, você não é somente um jovem, você não é somente um irmão na casa do Senhor, você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Aleluia, porque quando o Senhor Jesus Cristo, Ele foi crucificado, aleluia, Ele foi até os céus, Ele disse, olha, eu vos deixarei um consolador. Eu te deixarei um consolador, não te deixarei órfão, não. Eu vou deixar aleluia, que vai te ajudar nos momentos de tribulação. Eu vou te ajudar, aleluia, nos momentos de dificuldade que você enfrentar. Meus irmãos, sinta-se, aleluia, feliz, sinta-se, aleluia, bem-aventurado, porque o Espírito de Deus está contigo. Talvez você olhe para o lado e fale, Senhor, não tenho ninguém. Aleluia, quem disse? O Espírito Santo de Deus, Ele está contigo em todos os momentos. Sabe que em todos os momentos? É em todos os momentos. Porque olha, quando a gente peca, quando a gente erra, porque ninguém é ninguém é o super crente, todo mundo erra. Então quando a gente peca, o Espírito Santo, Ele não nos abandona. Ele fala, ó, não quero mais, não é isso. Ele se afasta, porém Ele continua te vendo, Ele continua te livrando. Aleluia, mas nessa noite, chama o Espírito Santo de Deus para ficar mais perto de você. Chama o Espírito de Deus, aleluia, para andar contigo. Não queira simplesmente ser visto, aleluia, queira ser acompanhado pelo Espírito Santo de Deus. Fala assim, Senhor, olha, que os meus passos vá na minha frente, porque sozinho eu não consigo. Senhor, eu sou
possa se escapar das mãos dele. Glorificado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Meus irmãos, lá em Jeremias capítulo 29 diz assim, nem precisa abrir a Bíblia, só vou ler aqui rapidinho. Jeremias capítulo 29, versículo 11 diz assim: eu sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Mas buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Aleluia. Aleluia, meus irmãos, o que vemos ainda mais nessa passagem, meus irmãos. Agora eu quero que você, aleluia, faça um pensamento. Você imagine aí, pense consigo mesmo. O que será que o Senhor pensa de você? O que será que o Senhor pensa de nós? Pense aí, ó, com tudo que tem acontecido nesta semana. Ou melhor, só neste dia de hoje. Pensa nas tribulações, pensa em tudo que você tem enfrentado no dia de hoje, somente no dia de hoje. O que será que o Senhor pensou a vosso respeito no dia de hoje? Glorificado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Faça essa análise de si e pensa, o que será que o Senhor viu em mim? Paloma, o que será que o Senhor pensou de mim? Aleluia, meus irmãos. Lembrando que na passagem ali de Apocalipse diz assim que o Senhor julga cada um. Aleluia. O Senhor julga com justiça a cada um. Glorificado é o nome do Senhor Jesus Cristo. E ali mais embaixo diz assim, ó, se me buscardes de todo o vosso coração, me encontrareis, porque eu sou fiel e verdadeiro. O Senhor é fiel e verdadeiro, meus irmãos. E o que será então que o Senhor pensa de nós? Aleluia. Na palavra do Senhor Jesus Cristo diz assim, olha, eis que eu tenho pensamentos de paz e não de maus. Aleluia, meus irmãos, o Senhor tem bênção, o Senhor tem promessa. Às vezes com o decorrer do dia, com as tribulações, com as dificuldades, a gente fica pensando assim, nossa, o Senhor me esqueceu, o Senhor me abandonou, o Senhor não é mais comigo. Às vezes com as dificuldades do dia a dia, a gente mesmo acha que Deus nos esqueceu. Às vezes nós nos afastamos de Deus, nós mesmos, com as nossas próprias forças. Porque sabe o que o Senhor tem para mim e para você? Ele tem pensamentos de paz, Ele tem bênção, Ele tem uma coroa reservada para você, Ele tem um pedacinho do céu para você. Talvez hoje você paga aluguel, você trabalha, você é perseguido, você tem as suas contas, as suas dívidas, mas meus irmãos, olha, lá no céu não tem aluguel. Aleluia. Lá no céu, meus irmãos, não é necessário você ter fiador para conseguir uma casa. Lá no céu não é necessário você pegar emprestado. Lá no céu tudo é teu. Sabe por quê? Porque tudo que você está passando hoje é porque você está, aleluia, conquistando coisas lá no céu. Talvez você esteja passando por momentos de tão grande dificuldade que você fala, Senhor, eu não estou vendo nada agora. Agora você não vai ver mesmo, é lá na frente. Aleluia. Talvez você fala, Senhor, eu luto, eu pelejo, Senhor, eu busco a tua face, eu faço a tua vontade, estou em todos os cultos, te busco, vou nos ensaios. Senhor, eu me considero um crente fiel a ti. Talvez você esteja falando isso para o Senhor, mas Deus, eu não vejo saída, eu não vejo mudança de vida, eu não vejo, aleluia, a minha vitória. Sabe o que é, meu irmão? Porque você está fazendo tudo isso hoje aqui, mas não é para conseguir as coisas diretamente aqui, é para você conquistar no céu, meus irmãos. Você está pelejando hoje para que você possa ter a tua coroa, para que você possa realmente ter, aleluia, uma morada no céu. Sabe o que é andar em ruas de ouros, muros de jastres? Nós não fazemos noção, mas é isso que o Senhor tem preparado para a tua igreja, é isso que o Senhor tem preparado para o teu povo. Glorificado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, meus irmãos, porque na palavra do Senhor diz assim, olha, se me buscardes de todo o coração, aleluia, mas é só se buscar o Senhor de todo o coração, meus irmãos. Não adianta buscar Deus de qualquer jeito, que não funciona. Se buscar Deus de qualquer jeito, não adianta nada, só perde tempo. Mas eu creio que aqui estão os verdadeiros adoradores, que adoram a Deus em todo o tempo, em qualquer situação. Aleluia, eu creio que estão aqui, aleluia, jovens e adolescentes, irmãos e irmãs, abençoados por Deus, aleluia, para ir para este mundo, aleluia, e pregar a palavra dele, aleluia, porque muitos, meus irmãos, hoje em dia não querem mais fazer a vontade de Deus. Muitos hoje em dia ficaram acomodados, aleluia,
aqui tá bom, só ouvir no culto já tá ótimo. Não, meus irmãos, você é filho dele. Filho dele tem que se portar como ele. Aleluia, porque Paulo dizia assim, olha... Sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Aleluia, meus irmãos, nós temos que ser imagem e semelhança de Jesus Cristo. Sabe o que é ser semelhança de Jesus Cristo? Lá na escola, lá na rua, lá no serviço, as pessoas olharem para você e ver algo diferente. Sabe o que é? Falar assim, olha, a Cristiane é diferente lá no emprego dela. Ah, o pastor é diferente lá no emprego dele. Sabe por quê? Porque quem tem o brilho do Espírito Santo não age como qualquer um. Quem tem o brilho do Espírito Santo, o falar dele é diferente, o proceder dele é diferente, o caminhar dele, o tratar dele é diferente. Glorificado é o nome do Senhor Jesus Cristo, porque o Senhor disse assim, ó,